Atos, capítulo de número 20. Nós vamos ler a partir do versículo 7. Atos, capítulo 20, versículo 7. A palavra de Deus diz assim, acompanhem na sua Bíblia. Todos acharam, amém? No primeiro dia da semana, reunimos-nos para o partir do pão. E Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Até aqui, queridos, vamos fazer uma oração. Senhor, nesta hora, vem com teu Espírito sobre nós, sobre a nossa vida, sobre o teu povo que está nesse templo. Deus, nós oramos para que os ouvidos espirituais se abram. Nós oramos, Senhor, para que toda escama caia dos olhos essa noite. Nós oramos para que o teu Espírito traga entendimento, direcionamento, nova vida aos corações. Oramos, Senhor, para que essa palavra repouse em terra boa, frutífera, próspera. Pai, nós oramos porque carecemos do Senhor. Dependemos totalmente de Ti. E eu oro agora, Espírito Santo, que toda mente seja levada cativa ao Senhor. Toda obra contrária seja agora repreendida em nome do Senhor Jesus. Para que a Tua glória se revele na Tua verdade e haja graça, poder e transformação hoje aqui. Em nome de Jesus, amém. Quero pregar para vocês hoje sobre a história desse jovem, cujo nome era Eutico. Uma biografia bem pequena, uma citação bem breve no Novo Testamento. Quem está escrevendo aqui, quem está presente nessa reunião aqui, é um homem chamado Lucas, parceiro de Paulo. Ele quem escreveu o livro de Atos. Ele era médico também, acompanhava Paulo em suas viagens missionárias, e nós estamos diante de um tempo na vida do apóstolo Paulo, onde ele está viajando por todas as igrejas que havia fundado, e está levando uma última palavra. Aqui ele está chegando em Troade, ele estava passando de igreja em igreja e levando uma palavra. As igrejas que ele tinha fundado, os cristãos que ele tinha conhecido. Agora Paulo está indo atrás de cada igreja, porque ele está indo para a sua morte, ele está indo para os seus últimos meses, está indo para o final de sua vida. Então ele começa a passar de igreja em igreja para uma última palavra, uma última pregação, um último sermão. Nesse texto foi o último sermão de Paulo para aqueles crentes. Imaginem o apóstolo Paulo, o pregador que todos queriam ouvir, o grande apóstolo que todos queriam tê-lo entre eles. Último sermão, última pregação, últimas orientações, últimas palavras de Paulo. Ele chega em Troade, o povo se reúne, o culto começa lá pelo final da tarde, num domingo. Eles estavam reunidos no primeiro dia da semana, e Paulo começa a pregar, e ele se estende só um pouquinho no sermão, e chega até meia-noite. Quando dá meia-noite, esse culto narrado por Lucas, essa reunião narrada por Lucas, aconteceu de tudo. Pensa um culto onde acontece de tudo, uma reunião onde tudo acontece. Olha só, um garoto cai da janela e morre. Paulo se estende, eles têm ceia, eles também fazem uma refeição juntos, porque aqui tem duas refeições. Paulo primeiro celebra a ceia, depois ele toma um lanche juntos. Tudo aconteceu naquele dia.
Eles estão reunidos, Paulo está pregando, ninguém queria sair da sala, do cenáculo, o lugar era alto. Diz o texto que eles estavam no 3º andar, e Eutico começou a cochilar. De pouco em pouco ele foi dormindo, pouco em pouco ele foi cochilando, pouco em pouco ele foi pegando no sono e dormiu. Dormiu, caiu e morreu. Você pode imaginar o alvoroço que foi naquela reunião. Uma pessoa morrer no meio do culto. Um jovem morrer no meio do culto, da reunião, no meio do sermão, do que grande que queria ser, todo mundo queria ouvir apóstolo Paulo. Eu quero falar para vocês hoje dessa história, quero mergulhar um pouquinho nessa história, e por que o Espírito Santo manteve essa história na Bíblia Sagrada, nas Escrituras, para você e eu aprendermos. Segundo um especialista na língua grega, Eutico tinha entre 8 e 14 anos, então era um garotinho, era um menino da igreja, estava na reunião, sentou na janela, lugar um pouco perigoso, 3º andar, e no meio de tudo ele caiu. E eu fiquei imaginando essa semana o que Paulo estava pregando naquela hora. Qual era o sermão de Paulo naquela noite? Qual era o tema que ele estava falando? Sobre o que Paulo estava pregando na noite em Troade, que a gente sabe que ele estava visitando igrejas, que ele estava falando muitas coisas, mas o que Paulo falava ali, o que Paulo pregava ali, o que Paulo estava ensinando aquele povo, que estava todo mundo tão cativado, que um menino caiu da janela, e quem sabe talvez ninguém nem percebeu que tinha um moleque na janela. Mas Paulo continuou pregando, o menino cai, ele desce, ressuscita o menino, ora pelo menino, sobe, continua pregando, e o culto termina com o dia amanhecendo. Foi a maior reunião talvez da Bíblia. E eu pensando em tudo isso essa semana, eu comecei a estudar esse texto e pensar nesse texto, o que Paulo estava pregando, e o que Paulo diria para nós hoje, na história de Eutico, o que Paulo diria para mim, o que ele diria para você, por o que deixava Paulo tão preocupado, que ele estava visitando todas as igrejas foram visitadas por Paulo, só que era uma trilha de uma viagem, ele não estava indo sem destino, sem norte, ele tinha um foco, ele tinha uma direção. O que Paulo estava pregando, o que Paulo diria para mim e para você hoje, 2000 anos depois, com essa palavra, com essa história, eu quero dizer para você hoje, de uma maneira bem breve, que eu tenho certeza, que Paulo diria 4 coisas para nós hoje. Essas 4 coisas estão inseridas dentro desse texto. Estão inseridas dentro da história de Eutico. Fazem parte da história desse jovem. E eu creio que é por isso que o Espírito Santo manteve essa história na Bíblia. Para que eu e você hoje a ouvíssemos. Deus preparou essa noite para você receber essa palavra. Sua fé ser edificada. Mas eu quero dizer o que Paulo diria para nós hoje. O que Paulo diria para essas centenas de crentes que estão aqui hoje. O que Paulo diria para a igreja de hoje. 4 coisas eu tenho certeza que ele diria. A primeira coisa que ele diria, que está nesse texto, é cuidado para você não cochilar na fé. Tome cuidado para você não dormir na fé. O tema do sermão de Paulo era a respeito da fé. O versículo 2 desse mesmo capítulo nos diz isso, que Paulo estava ali encorajando a fé daqueles crentes. Aliás, o tópico principal que Paulo pregava era sobre fé. Paulo se preocupava em fortalecer a fé dos crentes. Ele estava viajando de igreja em igreja, ele não queria saber se o aluguel dos templos estava pago, ele não queria saber se as ofertas das igrejas estavam boas, ele não queria saber se os líderes tinham estudado ou não. A Bíblia fala que Paulo percorria cada igreja e o tema principal que ele abordava era fé. Como está a tua fé? Como estava a fé daqueles crentes? Paulo ficou a noite toda fortalecendo a fé daqueles crentes. A primeira coisa que Paulo diria para nós é: cuidado para você não dormir na fé, irmão. Cuidado para você não cochilar na fé.
Porque na Bíblia o sono tem relação com morte espiritual. Toda vez que a Bíblia se refere a sono, a cochilar, a dormir, ele está representando uma possível morte espiritual. E hoje há muita gente sonolenta, cochilando na fé, distraída na fé. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver como esse tópico é o mais importante da sua história. O Senhor Jesus disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir, sim ou não? E algumas pessoas acham que o o diabo quer fazer é matar você. Mas eu lhe digo que antes disso ele quer matar a sua fé. Algumas pessoas acham que o diabo veio aqui para roubá-las. Ele quer roubar o seu carro. E eu quero dizer que o diabo não quer roubar o seu carro, porque ele não precisa de carro para se transportar. Alguns acham que o diabo quer roubar a sua casa. E eu quero dizer que o diabo não usa esse tipo de habitação. O que ele quer roubar é a tua fé. O que ele quer matar é a tua fé. O que ele está procurando sucumbir é a sua fé e a sua esperança. A primeira coisa que Paulo diria é: cuidado para não dormir na fé. Cuidado para não vacilar na fé. Cuidado para não viver uma vida sonolenta. Uma vida espiritual de cochilo. Você quer ver como a Bíblia relaciona o sono com a morte espiritual, com o dormir espiritual? Sansão, Juízes capítulo 16, versículo 19. Ele teve a sua derrota quando? O que ele estava fazendo quando foi derrotado? Dormindo. Jonas capítulo 1, versículo 6. Jonas está num navio, e o que acontece no navio? Vem uma tempestade como nunca antes. E onde Jonas estava? Dormindo, todo mundo desesperado, e o Jonas que estava fora da vontade de Deus, fora do tempo de Deus, longe do lugar que Deus o queria, onde ele estava? Dormindo. Vamos para o Novo Testamento, Pedro, Tiago e João, Jesus os leva para o Getsemane e diz: fiquem aqui orando e vigiando. Jesus vai orar quando ele volta. O que eles estão fazendo? Dormindo. E Jesus diz: vocês não podem vigiar nem um pouquinho. O sono aqui de Eutico representa, meu irmão, um cochilo na fé. Representa pessoas que vão adormecendo aos poucos. Aliás, a palavra aqui citada se refere que Eutico foi adormecendo aos poucos. Ele foi cochilando aos poucos. Devagar que ele foi dormindo até dormir, cair e morrer. Ele começou a ficar indiferente com a palavra que estava sendo pregada. E sabe o que Paulo foi ensinar aquela noite em Troade? Irmãos, vejam como está a fé de vocês. Fiquem firmes. Querido, o que eu quero lhe dizer hoje, o tópico mais importante da tua vida não é sua vida espiritual, não é sua vida profissional, não é sua vida familiar, é a sua vida espiritual, é a sua fé, é como você está com Deus. Porque pessoas, quando estão fracas com Deus, na primeira luta, na primeira batalha, elas sucumbem. Mas quem está firmado em Cristo, cuja fé está olhando direto para Ele, vem luta, vem tempestade, vem vento, e ele permanece de pé, crendo que Deus é a sua segurança, crendo que Deus é grande. Olha que Paulo fundou muita igreja, e por todas que ele passou, a fé era o tópico principal. Por exemplo, ele vai a Corinto, 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Sabe o que Paulo diz? Irmãos, examinem-se para ver se vocês ainda estão na fé. Provem-se a si mesmo e vejam se estão na fé. Ele vai até Tessalônica, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5, e Paulo diz assim: eu, irmãos, mandei Tito a vocês para saber como estava a fé de vocês. Ele vai até Roma, através de uma carta, e sabe o que ele escreve? Romanos capítulo 13, versículo 11. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque a vossa salvação está mais próximo agora do que estava antes. O grande tópico aqui do sermão de Paulo naquela noite era a fé. A grande preocupação dele era que aqueles crentes não fossem pegos de surpresa, dormindo.
E o que nós vemos hoje é que às vezes, meus irmãos, crentes de anos, cristãos de anos, estão dormindo na fé, estão cochilando na fé, estão tirando uma soneca na fé espiritual, porque eles acham que eles já serviram muito a Deus, já passou muito tempo e agora eles estão num descanso. E a preocupação de Paulo era que aqueles irmãos não se distraíssem na fé. Querido, a minha preocupação hoje, a minha palavra para você hoje, a grande preocupação dos nossos dias, sabe qual é hoje? Como está a tua fé, meu irmão? Porque a cada dia as coisas vão se apertar, as tentações serão mais fortes, os ataques serão mais duros, e se você não estiver firme na fé, nós tememos que a gente vai vacilar. Jesus mesmo disse, quando o Filho do Homem voltar, ele vai encontrar fé na terra. Porque a tendência é aquilo que a própria Bíblia diz, o amor de muitos se esfriaria nos últimos dias. Pessoas estão esfriando na fé, pessoas que estiveram firmes com Deus, serviam a Deus, de repente começam a ter uma vida cristã, um cristianismo nominal. E hoje nós temos muitos crentes nominais, evangélicos nominais. Se alguém lhe pergunta qual é a sua religião, eu sou evangélico, mas ele é tal como um católico nominal. Você pergunta para uma pessoa qual é a sua religião, sou católico apostólico romano. Você vai à igreja? Não. Você participa da missa? Não. Você toma hóstia? Não. Católico nominal e evangélico nominal é a mesma coisa que nada. Nada. Há 2 anos atrás, acho que sim, 2 anos atrás, eu fui para a Alemanha. E nessa viagem que eu estava na Alemanha, eu fui conhecer algumas igrejas históricas. Alguns lugares da Reforma Protestante, fiquei lá alguns dias. E eu pude ver 2 igrejas na Alemanha. Fui também na Bélgica, alguns lugares ali perto, para ver algumas igrejas, alguns templos. E eu fui numa igreja onde estava conservada toda a história, a parte histórica, aquele templo lindo, histórico, bonito, lindo. Só que aquele templo tinha virado um bar, uma boate. Porque a fé deles, que há mais de 400 anos atrás, o Evangelho de Cristo estava fervendo na Alemanha. Martinho Lutero estava fazendo o povo ferver na fé, na paixão, na dedicação a Cristo. Agora não há mais nada disso. Para você ter uma ideia, fizeram uma pesquisa há pouco tempo lá, e apenas 2% da nação da Alemanha acredita que Deus pode fazer milagre. Um lugar que há pouco mais de 400 anos foi o berço do protestantismo, o lugar onde Jesus fez um avivamento tremendo. Hoje essas pessoas estão perdendo a fé, ou já a perderam, já fraquejaram, já cochilaram, e acontece conosco, como aconteceu com Eutico, vai cochilando aos poucos, vai adormecendo aos poucos, vai se distraindo aos poucos, muitas pessoas vão se distraindo aos poucos. E eu digo hoje, o que Paulo diria em primeiro lugar para nós hoje aqui é, cuidado para não cochilar na fé, cuidado para não ser um evangélico nominal, cuidado para não entrar na moda, não, eu sou gospel, eu sou nominal, não é isso que interessa. O que interessa realmente é se você está em Jesus e Jesus está em você. O que interessa realmente é se você é discípulo dele, servo dele, parecido com ele, rendido a ele, entregue a ele. Se não, queridos, é só conversa de religião. Não passa disso. E isso não muda ninguém, não transforma ninguém. Só há um com quem nos relacionamos, que nos muda de dentro para fora, que nos toca, que mexe na ferida, que mexe na nossa vida, que quer transformar você. E o nome dele é Jesus Cristo. Como está a tua fé, irmão? Como está a tua relação com ele? Como está o teu relacionamento com esse Jesus? Porque segundo o próprio Paulo, ele veio para nos reconciliar com Deus. Ele veio reconciliar as coisas, colocar as coisas no lugar. Ele veio restabelecer o relacionamento que tinha no Éden. E é esse relacionamento que Jesus quer. O primeiro tópico do sermão de Paulo naquela noite, que aconteceu de tudo, é:
Fé. Como está a sua fé? Como está a sua vida com Deus? Como está o seu relacionamento com Ele? Ele não é um Papai Noel que de uma vez por ano vem te dar um presentinho, depois vai embora pela chaminé da sua casa. Ele é o Deus do dia a dia, Ele é o Deus conosco, Ele quer relacionamento. Eu lhe digo mais, Ele nem quer só ficar te abençoando. Ele não é uma metralhadora de dar bênçãos. Jesus é o Deus que quer transformar você numa pessoa melhor, curada, restaurada. É isso que Ele quer, querido. O tópico do sermão de Paulo, como foram todas as suas cartas, era fé. Como está a sua fé? Primeira coisa que Paulo nos diria essa noite, como foi a primeira que ele disse lá, como está a tua fé? Como você está com Deus? Como é que você está no caminho de Deus? Meu querido, as coisas estão se apertando. Deus está chacoalhando a árvore. E muitos estão caindo. Como está a tua fé? Como está a tua relação com Deus? Sabe qual é o segundo tópico que eu acho que Paulo... Acho não, tenho certeza que Paulo pregou naquele dia o que ele está nos ensinando. Segunda coisa que o apóstolo Paulo está nos ensinando é... E eu vou dizer uma frase afirmativa de novo. Não perca o espírito de continuidade. Você não pode perder a perseverança na vida. Você não pode ser inconstante. A segunda coisa que Paulo certamente estava dizendo ali, e o que ele nos mostra com esse texto, é que você não pode perder o espírito de continuidade na vida. Meu irmão, presta atenção no que aconteceu. Você já imaginou uma morte no meio da pregação? Já pensou um menino de 8, 9, 10 anos morre no meio do culto? E sabe o que Paulo faz? Aquilo que era da sua vida, aquilo que lhe era comum, Paulo desce, abraça o menino, ora pelo menino, abençoa o menino, vira para o povo e diz, ninguém fica desesperado, o menino está vivo. Aí tem uma palavrinha que é linda, aí a Bíblia diz, ele subiu e continuou até o amanhecer. Paulo continuou, apesar do imprevisto, Paulo continuou, apesar de uma morte no meio do culto, Paulo continuou, apesar das coisas darem errada, ele continuou. Meu irmão, eu fico imaginando os crentes pessimistas e mal-humorados naquela noite. Não, mas aqui acho que não tem gente assim, não deve ter, não é possível. Mas eu fico imaginando os crentes pessimistas e mais mal-humorados naquela noite. Quando o menino cai, um já diria, eu falei que não era para ter essa reunião. Eu falei que hoje não era dia de ir na igreja. Está dando tudo errado. Outro já está dizendo, para que Paulo vai falar tanto? Para que ele tem que pregar tanto? Para que ensinar tanto? Para que ficar tanto tempo? Por que nós estamos aqui? Ou diria, chama o resgate. Acabou o culto, gente, todo mundo para casa. E Paulo desce, abraça o menino e diz, opa! Ninguém arreda o pé, vamos continuar, vamos voltar, vamos perseverar. Mas irmãos, eu quero lhe dizer uma coisa, Paulo tinha em sua vida um espírito de continuidade. Apesar dos imprevistos, as lutas, as tribulações, os ataques que a vida lhe preparavam, ele não parava. E o que eu quero lhe dizer hoje, o que o Espírito Santo me trouxe aqui para falar para você é, apesar do imprevisto, da má notícia, da porta fechada, da doença, da luta na família, Deus está falando com você. Siga adiante, meu filho. Não pare, não desista, persevere, porque a perseverança é a rainha das virtudes. Um grande pregador avivalista do século 17, chamado David Livingstone, ele disse o seguinte, já nos seus quase 80 anos, ele escreveu assim, eu estou disposto a ir a qualquer lugar, desde que seja para frente. Lindo isso.
Eu estou disposto a ir para qualquer lugar, desde que seja para frente. Porque tem pessoas vivendo no passado. Os imprevistos, as perdas não podem te parar. Você tem que olhar para frente. Esse era o lema de Paulo. Ele disse em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Irmãos, não que eu tenha alcançado tudo, mas eu esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo, prossigo para Cristo, olho para frente, não deixe o teu passado, essa perda, essa dor, paralisar o teu presente e bloquear o teu futuro. Siga adiante, meu filho. Não olha para trás. Aquela queda tinha tudo para acabar com o culto. Tinha tudo para acabar com a reunião. Eutico tinha tudo para fazer Paulo parar, mas não fez. O que eu quero lhe dizer essa noite é, irmão, você pode ter recebido uma grande notícia ruim. Pode ser que você ouviu, a porta fechou. Eu digo, siga em frente. O diagnóstico é ruim, eu digo, siga em frente. A dor está pegando, eu digo, siga em frente. Você teve uma perda incalculável que eu não posso julgar, mas o Espírito Santo manda eu lhe dizer hoje, siga em frente, em nome de Jesus. Tua casa está desabando, siga em frente. As lutas te cercam, siga em frente. Eu quero olhar nos teus olhos, faça como Paulo. Teve morte, teve perda, teve derrota, tem luta, mas siga em frente. Não pare em nome de Jesus, meu filho. Não desista, minha irmã. Porque esse não é o teu fim. Esse imprevisto não é para acabar com a tua vida. É para Deus revelar a glória dele na tua história, querido. Paulo entendia isso. É por isso que Paulo sofreu açoite. É por isso que Paulo ficou quase morto numa calçada. Mas ele se levanta e segue em frente. Tudo pode ter caído, mas a história de Eutico me mostra, continue, 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 porque há um Senhor que vai te honrar. Ele vai te honrar, meu filho. Escuta isso. Há uma coisa linda aqui ainda. Escute isso, irmão. Não seja Eutico na vida de ninguém. Não retarde a vida de ninguém. Eutico atrasou Paulo. Quase acabou com aquela reunião. Você não foi chamado para retardar a vida de ninguém. Você não foi chamado para atrasar ninguém. Você foi ganho por Deus para abençoar pessoas, motivar pessoas, levá-las a lugares mais altos. Deus nos chamou para irmos adiante. O segundo tópico do sermão de Paulo era: não perca o espírito de continuidade, irmão. Cuidado para você não cochilar na fé. E não perca o espírito de continuidade. Porque as pessoas derrotadas não são aquelas que têm uma perda, são aquelas que desistem. Isso eu aprendi com o meu pastor, e quero encerrar esse tópico dando esse testemunho para você, que me batizou, toda a minha família, meu casamento, apresentou minhas filhas, que cuidou de nós. Esse ano, aliás, há poucos dias atrás, 15 de agosto, ele fez, se eu não estou enganado, 95 anos de idade. A esposa dele faleceu alguns meses atrás. E essa semana, enquanto eu estava estudando esse texto, eu recebi um convite. Eu achei estranho. Convite para um culto de posse no dia 7 de setembro. Uma irmã de uma igreja em São Paulo, que nós fundamos, eu e a Adriana começamos essa igreja lá em Arujá, extremo da Via Dutra, já passando Guarulhos, chegando em Arujá. E hoje tem uma igreja boa lá, maravilhosa, um povo amado. E eu recebi um convite da esposa do irmão que lidera o trabalho desde a nossa época lá. Pastor Eduardo, nós queremos muito que o senhor venha aqui dia 7 de setembro, porque vai ser o culto de posse do nosso novo pastor.
E eu logo fiquei curioso. Ela estava escrevendo para mim no Facebook. Ela disse assim: o nosso novo pastor, que vai ser empossado dia 7 de setembro, é o pastor Pedro, com 95 anos de idade. Isso não é possível. Eu já estava pensando, calculando quando que eu vou me aposentar, e ele está querendo continuar. 95 anos de idade. Sabe o que eu aprendi com ele, meu irmão? Você pode ter perda. E na igreja, na vida, no meio do caminho, vão ter imprevistos, vão ter perdas, mas se você não parar, se você não desistir, se você tiver o espírito de continuidade que Paulo tinha, a tua vitória vai chegar, tua bênção vai ser completa. O que Deus está falando com você hoje é, independente da tua perda, independente de quem morreu, independentemente da queda, Eutico teve uma queda, talvez você caiu do 3º andar, do 5º andar, eu lhe digo essa noite, não pare agora, porque Deus ainda tem uma obra na tua vida. Paulo disse, não vamos parar porque tem algo para acontecer, não vamos parar agora, porque tem muita coisa por vir pela frente. Não para agora, meu filho. Então, o primeiro tópico do sermão de Paulo é, cuidado para não cochilar na fé. Segundo tópico do sermão de Paulo na vida de Eutico, não perca o espírito de continuidade, de perseverança na vida. Terceiro tópico da mensagem de Paulo. Veja o lugar onde você está sentado. Traduzindo para os dias de hoje é, veja o lugar onde você está sentado, meu filho. Eutico estava numa janela, num cenáculo no 3º andar. Um garoto de 8, 9, 10 anos de idade, sentado numa janela. E eu fui estudar, sabe o que significa essa palavra janela? Na língua grega, no original que foi escrito esse texto, lugar indefinido. É o que significa essa palavra. Lugar indefinido. Eutico estava sentado num lugar indefinido. Ele pegou no sono, ele dormiu, ele caiu, porque o lugar em que ele estava era perigoso. Ele foi sentar onde não devia. Um monte de gente na reunião, e ele foi brincar com um perigo. Um menino de 8, 9, 10 anos, como tantos que nós temos aqui na igreja. O que você faria se você visse um menino, uma menina dessa idade, debruçado no guarda-corpo da galeria? O que você faria? Desce daí, moleque. Sai daí. Aí não é lugar de você ficar. Lugar indefinido, lugar de perigo. E o que me espanta é que estava cheio de gente naquela reunião. Ninguém, será que viu esse moleque naquele lugar? Ninguém viu o menino sentado na janela. Ninguém viu o garoto num lugar tão perigoso como ele estava, a ponto dele dormir e cair, e ninguém prestou atenção. Mas o que há por trás disso, nas entrelinhas, que eu quero deixar com você hoje é, toma cuidado com o lugar que você está sentado, querido. Toma cuidado onde você está. Porque há pessoas que estão num lugar indefinido. Elas não definiram ainda se elas querem ser crentes ou não, se elas vão servir a Deus 100% ou não, se elas vão se entregar a Deus de tudo e com toda a vida ou não. Elas estão na janela, elas estão ainda num lugar indefinido, elas ainda estão pensando, e eu quero dizer para você, a hora é agora, o tempo é agora, o que Deus está falando contigo hoje é, decida, meu irmão, o que o Espírito Santo me trouxe aqui essa noite para dizer é, sai dessa janela, desse lugar de indefinição, volta para Jesus, se entregue por inteiro, o Espírito de Deus me trouxe aqui, é para chamar
todo aquele que está longe, distante, é contigo que Deus está falando agora, é contigo que Deus está falando hoje. É tempo de definição, é tempo de decisão, é tempo de se entregar, é tempo de voltar para Deus, é tempo de parar de ficar em janela, é tempo de parar de ficar um pouco na igreja, um pouco fora, um pouco com Deus, um tempo em lugar perigoso. Ei, Deus está chamando você hoje, querido. Eutico é a figura do lugar perigoso. É a figura daquele que fica vacilando. O profeta Joel disse: multidões, multidões no vale da decisão. A vida é um vale de decisão. Você não pode ficar em lugar indefinido. Você não pode ser um eutico da vida. Você não pode ficar um pouquinho na janela. Deus está falando com você essa noite, querido. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui hoje para falar com gente que está longe, com gente que está fraca na fé, com gente que está distante de Jesus, com gente que conhece a palavra, mas está sentado na janela. Hoje o Espírito Santo me trouxe aqui para isso. Sai dessa janela e vem para Deus. Aleluia. É hoje o tempo da tua decisão. É hoje o tempo que Deus está te chamando. Porque assim como Ele não desistiu de ninguém na Bíblia, Ele não desistiu da sua vida também. Eutico estava na janela e ninguém falou nada. Hoje eu estou aqui porque Deus me trouxe para dizer para você: sai dessa janela. Sai desse lugar de perigo. Sai desse lugar de indecisão. Sai dessa vida dupla, porque é impossível servir a dois senhores. Você precisa se entregar totalmente a Jesus e dar a tua vida a Ele, deixar Ele fazer a obra na tua vida. Ninguém falou com Eutico, mas Deus me trouxe aqui para falar contigo hoje. É tempo de sair da janela, meu filho. O menino ficou lá e ninguém falou nada. Os pais não viram. Talvez os pais de Eutico são como alguns pais hoje. A criança está no lustre, tem problema não. Está pintando todas as paredes da casa, não tem problema. Ele está desaflorando a arte que há nele. Vai nessa que ele vai cair da janela rapidinho, meu filho, viu? Fica com esse tipo de educação que você vai ver onde vai parar. A palavra de Deus está nos dizendo aqui hoje: veja bem o lugar onde você está. Porque não dá para ter vida dupla com Jesus. É impossível, meu querido. Eu estou lhe dizendo isso hoje. É impossível. Tem que sair do muro. Tem que descer da janela. Não tem jeito. Seria o terceiro tópico da grande mensagem de Paulo naquele dia. E o quarto e último tópico da mensagem de Paulo naquele dia, eu tenho certeza absoluta. O primeiro seria: cuidado para não cochilar na fé. Cuidado para não ir adormecendo na fé. Cuidado para não ir vacilando na fé. O segundo seria: nunca perca o espírito de continuidade. Siga adiante. Meu irmão, o crente não é caranguejo para andar para trás. Anda para frente, irmão. Olha para frente. Olha para Deus. Deixa as coisas que ficaram para trás lá atrás. Deixa que Deus te cura. Ele te restaura. Ele te faz de novo. Não olhe mais para trás. Terceiro é: veja o lugar onde você está sentado. Se você está numa janela, se você está no vale da indecisão, é melhor você se decidir voltar para Deus logo. E o quarto tópico do sermão de Paulo está muito óbvio aqui. Nós temos que nos lembrar e crer que Jesus sempre nos dá uma segunda chance. Amém, querido? Deus sempre nos dá uma segunda chance. Naquela reunião,
naquele culto de despedida de Paulo, aquela grande reunião de despedida, teve de tudo: ceia, jantar, refeição, comunhão, pregação, teve de tudo. Um garoto morrendo, mas teve também o poder de Deus ressuscitando ele. Mas teve também o Senhor agindo na vida de Eutico e lhe dando uma nova chance. Eutico teve a chance de viver de novo. O garoto foi um dos poucos exemplos na Bíblia, como Lázaro, de que ele teve uma chance de viver de novo. De não sentar mais na janela, de não brincar com o perigo. O que eu quero lhe dizer hoje é: Jesus está aqui, o mesmo que estava naquela reunião está aqui hoje. Ele quer descer, Ele quer te abraçar, Ele quer soprar uma palavra no teu ouvido e dizer: levanta, recomece, tem uma nova chance, dá para começar outra vez, dá para ser curado, dá para vencer isso, dá para vencer essa frustração, esse medo. Jesus sempre nos dá uma segunda chance. Com Cristo sempre dá para recomeçar. Esta noite é a noite da segunda chance. É Deus te chamando. Tem tempo ainda, querido. Você pode ter caído do terceiro andar. Davi caiu e Deus o levantou. Pedro caiu e Jesus foi atrás dele e disse: Pedro, você está querendo desistir, mas eu não desisti. Jacó fugiu 20 anos de Deus e dos seus irmãos, mas Deus foi atrás dele e disse: eu ainda não desisti de você. Essa noite Deus está falando com você. Ele ainda não desistiu de você. Tem segunda chance, tem novo tempo, dá para recomeçar, dá para se levantar, dá para Deus reescrever tua história, porque Ele é especialista em coisas grandes. Nós acabamos de cantar: quão grande é o meu Deus. Você me diz: pastor, a queda foi grande, o pecado foi grande, a frustração foi grande. Eu quero dizer: o meu Deus está acostumado com obras grandes, aleluia. O nosso Deus é especialista em levantar pessoas. Tem uma segunda chance para você. Jesus ressuscitou Eutico. O poder de Deus se manifestou naquela reunião. O poder de Deus se manifesta nessa reunião. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele está aqui. Você pode recomeçar, meu filho. Porque tem pessoas que caem e ficam caídas. E Jesus hoje está te chamando e dizendo: dá para recomeçar. Dá para perdoar. Dá para restaurar, dá para curar, dá para fazer outra vez, dá para tentar de novo. Deus está chamando você para um recomeço essa noite, meu irmão. Não há nada que Jesus não possa refazer na nossa vida, irmão. Não há nada. Eu amo a história de homens e mulheres na Bíblia que nós descartaríamos. Como Jó. Se eu ou você o encontrássemos na sarjeta, como ele estava no Oriente, diríamos: esse não dá mais nada. Se encontrássemos Davi na depressão do palácio depois da queda, diríamos: esse não serve para mais nada. Se encontrássemos Moisés, 40 anos no deserto, cuidando das ovelhas, um fugitivo, diríamos: esse não serve para mais nada. Se encontrássemos José no calabouço do Egito, diríamos: esse jovem vai ser um lunático, acabou a vida dele. Mas Deus encontrou José e o levou ao trono, restaurou Davi e o seu trono foi mais abençoado. Moisés, esquecido 40 anos no deserto, e Deus foi atrás dele, no meio de uma sarça, de um fogo, e ele disse: Moisés, eu ainda não terminei. Jeová está bradando nessa casa de oração e dizendo: Ele ainda não terminou a obra em tua vida. Você pode estar perambulando pelo deserto, você pode estar na janela, você pode estar caído. Deus está te chamando essa noite, porque Ele ainda não terminou a obra em tua vida. E Filipenses capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo diz: aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Meu filho,
Se você está no sono da fé, Jesus veio aqui hoje para te dizer: acorda, irmão. Se levanta, acorda. Porque a vida com Deus não é um parque de diversões. A vida com Deus é um desafio a cada dia, a cada noite. Vai ter imprevisto. Eu estou dizendo para você, nossa vida tem imprevistos. Mas continue firme. Porque o Deus da nossa vida é fiel para completar a obra que Ele começou. Jesus é poderoso para ressuscitar os mortos e os vivos essa noite. Eu sempre digo isso. Às vezes algumas pessoas se admiram no poder de Jesus em ressuscitar os mortos. E o que me admira na pessoa de Cristo é o poder que Ele tem de ressuscitar os vivos. Gente cujo coração está batendo, mas vegeta. Gente cuja pulsação está normal, mas a vida está derrotada, caída, acabada. Jesus é especialista em ressuscitar os vivos. Ele ressuscita tanto vivos quanto mortos. Assim como o poder de Deus operou naquela reunião em Troade, o poder de Deus opera nessa reunião na rua Birajara 188 hoje. É o mesmo poder, irmão.